Então vamos lá, vamos para 137. O que é que ela diz? Ó? Considerando a aplicação do desconto, o valor pago V por ele na sua próxima solicitação será dado em função da distância percorrida. Então ele quer uma expressão algébrica, uma função na qual represente o valor pago, né, em função da distância percorrida. Inicialmente, o título aqui, né, o primeiro parágrafo, ele apresenta uma contextualização clássica de função afim, um modelo que a gente trabalha bastante, a gente trabalha no nosso módulo, a gente comenta isso nos módulos de função, nas aulas abertas, nas aulas de revisão, enfim. Isso aqui eu acho que até nas aulas iniciais desse ano, o próprio Felipe comentou rapidamente. Então, o que a questão aborda? Uma taxa fixa de R$ 100, né, pelo serviço, além também de uma taxa variável de R$ 15, que varia linearmente de acordo com a distância percorrida em cada entrega. Então, ele já me entregou aqui a montagem da minha função. Então, o valor em função do deslocamento, né, vai ser uma taxa fixa, que é o B, coeficiente B, né? Coeficiente linear, taxa fixa, mais 15 vezes deslocamento, né? Então, se ele percorrer, por exemplo, 1 km, ele vai pagar R$ 15, 2 km e por aí vai. Então, esse aqui é o nosso coeficiente regular, ele que está variando. A gente pode representar dessa forma. André, o que a gente tem que fazer? Pô, já montei o básico. Com certeza, tem pegadinha, né? A gente olha para as alternativas, já tem aqui a letra E escancarada na nossa cara. Mas não vai ser. Por quê? Porque, ao longo do texto, ele traz uma nova condição, né? Uma aplicação de um desconto. Então, isso é fundamental que na hora da prova, do raciocínio, a gente perceba isso. Não tem uma resposta tão direta aqui no caso dessa questão. Mas já aconteceu. Também não vamos ficar pensando, preocupado, pensando que vai sempre ter pegadinha. A prova do Enem já cobrou dessa ideia aqui, só montar a função e marcar o gabarito e correr para o abraço. Mas, de vez em quando, aparece uma pegadinha. Então, vamos lá. Para fidelizar seus clientes, a empresa oferece um desconto de X% sobre o valor cobrado por entrega, né? Em que X é dado em função do número N de entregas anteriormente solicitadas pelo cliente por X, igual a 2N sobre 100, sendo limitado a 25%. Então, X, esse desconto não pode ser maior que 25%. Suponha que certo cliente tenha realizado anteriormente 1.000 solicitações de entrega. Então, é o valor de N. Então, já vou substituir aqui, ó, 1.000. Beleza. Então, quero saber se desconto que vai ser dado. Já cancelo 2 zeros aqui, né? Já cancelo 2 zeros. Então, vai ficar um desconto de 20%, coerente com a limitação. Beleza. Então, se é um desconto de 20%, eu multiplico por quanto? Para saber quanto que vai ser descontado, o valor final. Por exemplo, se eu tenho que pagar R$ 100, eu tenho um desconto de 20%, só vou precisar pagar 80, né? Como a Liv já colocou aí, que é algo que a gente bate muito ao longo do curso, dos módulos. Se eu vou dar um desconto de 20%, eu multiplico, né, por 0,8. Então, naquela minha função inicial, o valor a ser descontado, eu vou multiplicar tudo por 0,8. Aí acabou a questão, né? 100 vezes 0,8 dá 80 e 15 vezes 0,8 dá 12, né? Então, a nossa função vai ser representada assim. Então, ficar atento, ó, com a pegadinha, não marcar o que estava escancarado, porque tinha a ideia do desconto. Beleza? Todo mundo acompanhou? Essa questão é bem interessante porque é modelo de função afim, identificar a ideia de valor fixo e valor variável, né? E, claro, o detalhe da pegadinha, mas nada fora assim do absurdo. Tranquilo? Todo mundo acompanha essa questão? E aí, me responde aí. Pronto, show de bola. Então, o que a gente precisa revisar? Revisar a ideia de função afim, né? Se a gente errou essa questão, lembrar do coeficiente angular e do coeficiente linear, lembrar que função afim ou função do primeiro grau, ela é sempre dada por uma reta, a qual pode ser crescente ou decrescente, vai depender do nosso coeficiente angular. Se ele for positivo, vai ser uma reta crescente, se ele for negativo, vai ser uma reta decrescente. E esse ponto B é onde corta o eixo Y. Por quê? Porque quando x for zero, o valor que eu vou ter do Y é o valor de B. Beleza? Basicamente é isso que a gente precisa lembrar. Tranquilo? Então, é só interpretar como ele está dizendo a ideia do desconto, mas também realmente não é uma pegadinha nada fora do comum, não. Beleza? Então, esses detalhes de função afim a gente precisa estar afiado, porque tem no nosso módulo, tem essas revisões básicas, tem questão para isso. Então, é um modelo que a gente precisa se preparar e identificar rapidamente.